Oi! Esse é o terceiro vídeo da série Bioautoras Jane Austen e hoje a gente vai falar sobre Mansfield Park. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá porque eu tô falando dos livros dela em ordem cronológica. Então, se você assistiu os outros vídeos, você sabe que principalmente Orgulho e Preconceito fez muito sucesso, se tornando um best-seller logo depois da sua publicação. E isso enriqueceu muito a editora, que lucrou 3 vezes mais do que foi pago pra Jane. Então, cansada de sair perdendo nessas negociações e de vender direitos dos seus livros para editoras que acabam nunca os publicando, em 1814, a Jane lança Mansfield Park em algo que hoje a gente chamaria de autopublicação. Acontece que Mansfield Park não fez tanto sucesso quanto os outros livros, então esse não foi um negócio muito financeiramente vantajoso. Esse foi um livro que a princípio foi muito ignorado pela crítica, tendo sua primeira resenha só 7 anos depois da publicação original. E uma pessoa como eu que trabalha no mercado do livro fica se questionando se uma coisa não está ligada à outra. Afinal de contas, dessa vez a editora não tinha tanto assim a ganhar. Então, Mansfield Park não contou com o mesmo trabalho editorial que teve por trás dos outros 2 títulos. Mas isso tudo é muito especulativo e eu vou falar mais sobre esse assunto no último vídeo dessa série, que vai ser sobre a trajetória dela como autora. Mansfield Park conta a história da Fanny. Não aquela Fanny de Razão e Sensibilidade, outra Fanny. E a Jane começa o livro nos contextualizando na história da sua mãe, que teve 2 irmãs com matrimônios muito vantajosos. Mas ela faz o que o livro descreve como se casar para contrariar a família. Ou seja, ela se casou com um homem pobre por amor. Anos depois, ela se vê numa casa cheia de crianças, esperando mais um filho, e ela sabe que não tem como alimentar todas essas bocas. Então ela pede ajuda daquelas 2 irmãs que se distanciaram dela quando ela tomou aquela decisão. E a resposta que ela recebe é que eles podem acolher um de seus sobrinhos. E eles escolhem a Fanny, que vai morar em Mansfield Park com 10 anos. Mas os tios dela não fazem isso pela bondade do coração. Assim que ela chega lá, eles deixam bem claro que ela é de classe inferior e ela instrui os seus primos a tratarem ela como tal. Então ela vai morar com essas pessoas extremamente superficiais numa casa cheia de riquezas, onde o dinheiro vem inclusive de mão de obra escrava de uma das colônias da Inglaterra, e nada vem de graça para Fanny. Então ela acaba tomando um papel mais servil, como uma criada para uma das tias. Afinal de contas, o que ela mais ouve é que ela mora lá de favor, então ela tem que meio que pagar pela sua estadia. Seguem-se aí anos e anos de abuso, onde a Fanny não pode fazer nada. E muitos leitores, inclusive eu, se frustram ao ver essa falta de reação dela. Mas acontece que esse livro é muito mais realista do que os outros da Jane. E ela sabe que essas pessoas não vão mudar. O máximo que pode acontecer é ela perder o lugar dela em Mansfield Park. Então, anos se passam e ela toma uma atitude mais produtiva. Ela não tem tempo para drama, ela passa por aquelas situações o mais rápido possível para ela voltar para os livros dela. E eu não posso dizer para vocês o que acontece no livro, porque seria um grande spoiler, mas quando ela tem a chance de tomar uma decisão por si, ela vai contra a vontade de todos para lutar pelo que ela acha que é certo. E mesmo sendo duramente criticada, ela não cede. Nesse meio tempo, ela poderia inclusive expor uma das primas dela para mostrar para todo mundo que ela tinha razão, mas ela faz isso tudo sem prejudicar ninguém. Esse livro fala muito sobre classe e sobre os perigos dessa superficialidade envolvendo dinheiro, mas também fala sobre a importância de lutar pelo que a gente acredita. Afinal de contas, uma mulher precisa ter muita força para quebrar o silêncio que se tornou um mecanismo de defesa durante tantos anos. De certo modo, a Jane escreveu tudo isso da sua própria experiência. Afinal de contas, quando o pai dela morre, ela perde muito do status social. E quando ela vai visitar um de seus irmãos, que é extremamente rico, para vocês terem uma noção, ele tem 5 vezes mais a fortuna do Sr. Darcy. Ela também tem que, de uma forma velada, pagar pela estadia dela. Então ela acaba tendo um papel mais de babá para as crianças da casa. E quando você chega numa parte do livro, você pode até achar que a Jane não gostava de peças de teatro. Afinal de contas, em Mansfield Park tem uma peça que causa muito drama. Mas ela ensinava com os sobrinhos dela o tempo inteiro. E ela escreve peças desde criancinha. O período em que ela passou na casa dele serviu de grande inspiração para ela escrever esse livro, principalmente pelo fato dela ficar constantemente ansiosa por ter bem menos dinheiro do que os outros integrantes da família. Eu quero tanto poder conversar com vocês sobre o restante do livro, que em parceria com a editora Martin Claret, eu vou sortear essa edição linda aqui capa dura. Para participar do sorteio, você só precisa ter um endereço no território brasileiro, se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e me contar aqui nos comentários qual foi o livro que você teve que persistir muito para terminar.
A gente se vê no próximo vídeo e até lá eu espero que todas as suas leituras sejam mágicas.